Bom dia a todos, graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Estamos novamente nessa manhã aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E antes de irmos para a palavra, então, vamos fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo nos revele a palavra de Deus e que o Senhor fale conosco nessa manhã. Amém. Senhor, te agradecemos por essa manhã, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Como cantamos aqui nessa manhã, Senhor, queremos olhar para Ti, Senhor, e nos alegrar em Ti, Senhor. Oramos, Deus, para que o Senhor nos encha com a Tua alegria, Senhor. A alegria que o mundo não pode dar, Deus, que as situações, que as pessoas não podem roubar, Senhor. Deus, guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações, Senhor. E pedimos para que nessa manhã o Senhor abra os nossos olhos e o Teu Espírito nos revele a Tua palavra, Senhor. Deus, fala a cada coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, então, em Lucas, capítulo 10. Foi o texto que lemos nessa manhã. Lucas, capítulo 10. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciar-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? E nós encontramos então aqui nesse texto de Lucas, capítulo 10, antes disso, nos capítulos anteriores, Jesus ele está ali anunciando a sua morte, anunciando que ele precisa ir ali para Jerusalém e será preso e sofrerá. E no capítulo 10, então, nós encontramos esse grupo de 70 discípulos que foram escolhidos por Jesus, que foram chamados por Jesus. Então, através desse texto, nós vemos que Jesus ele não tinha somente os 12 discípulos, que talvez é o que você normalmente ouviu, né, ou aprendeu, mas Jesus ele chama, então, ele escolhe esse grupo maior de discípulos, que eram 70, e Jesus então envia eles para uma missão, para um trabalho. E esse trabalho, a missão que Jesus deu a esse grupo de discípulos é a mesma missão, é o mesmo trabalho que Jesus deu a nós, a sua igreja. É o mesmo trabalho, é a mesma missão que Jesus tem para mim e para você. Se você crê em Jesus, Jesus tem esse trabalho para você aqui nessa terra. E que é o trabalho, que é a missão de levar o seu reino,
de levar o seu evangelho a outras pessoas. Vamos ler ali ainda o versículo 1, diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então o Senhor designou, escolheu ali aquele grupo de 70 e enviou eles. E interessante que aqui nesse versículo diz que o Senhor enviou eles para que precedessem a ele, né? A ele próprio, Jesus. Esse trabalho, essa missão que Jesus deu para esse grupo de discípulos e que deu para nós também, é o trabalho que ele mesmo, o próprio Jesus, era o trabalho que ele fazia quando ele estava aqui na terra, que era de anunciar o evangelho, de curar os enfermos, de expulsar os demônios. E Jesus também deu essa missão então àquele grupo de discípulos e deu também a nós. Amém? E nós vamos então meditar no tema, a missão dada por Jesus. Então essa missão é muito importante, a missão que eu e você nós temos nessa terra, a missão que a igreja tem. É uma missão muito importante porque não é uma missão dada por qualquer pessoa, mas é uma missão dada pelo próprio Jesus. Jesus foi quem deu essa missão, esse trabalho ali aos 70, e ele também deu a nós, ele também deu à sua igreja essa missão. Então é muito importante. Amém? E como é então essa missão que Jesus deu a nós? Jesus nos deu um trabalho, uma missão de irmos, de pregarmos o evangelho a esse mundo, né? Mais para frente aqui no texto vamos ver que Jesus ele nos deu autoridade para irmos, para curarmos os enfermos, para libertarmos as pessoas dos demônios. E como que é essa missão dada por Jesus, esse trabalho dado por Jesus a nós, essa missão tão importante? Então, o primeiro ponto é que essa missão ela é uma missão desafiadora. Vamos ler ali comigo ainda o versículo 2. Então, a missão dada por Jesus a nós é uma missão desafiadora. Você já foi desafiado para alguma coisa? Ou você já recebeu um trabalho, algo que você precisava fazer e para você foi algo desafiador? Tipo, você olhou e falou, parece difícil, será que eu vou conseguir? E essa missão dada por Jesus a cada um de nós, dada por Jesus ali, aquele grupo de discípulos, e dada a nós, é uma missão desafiadora, irmãos. Olha o versículo 2, diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, a missão dada por Jesus a nós é uma missão desafiadora que exige mais trabalhadores. Aqui, então, nesse versículo, Jesus fala ali aos discípulos para eles rogarem por mais trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores eram poucos e hoje continua sendo poucos. E a seara é grande. Então, essa missão dada por Jesus desafia eu e você. Essa missão dada por Jesus desafia você. Desafia a igreja, porque são poucos e a seara é grande. Desafia também nós a rogarmos por mais trabalhadores. Então, essa missão dada por Jesus, ela é desafiadora. Também vamos ler ali o versículo 3, até o versículo 9. Diz assim: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, por que também a missão de Jesus é desafiadora a nós? Porque ela exige que nós, que eu e você,
que nós venhamos a depender totalmente de Deus. Olha o versículo 4 em diante ali, Jesus ele vai dando algumas recomendações aos discípulos ali, como eles deveriam ir, o que eles deveriam levar. E é interessante que Jesus ele vai dando um relato de coisas que eles não deveriam levar. Né? Ele diz, versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Então eles deveriam ir, deveriam ficar na casa das pessoas, comer aquilo que as pessoas oferecessem a eles. E eu fiquei pensando, imagine não, isso deve acontecer hoje, né? Mas Jesus, hoje ele também nos envia, né? E eu acredito que esse desafio de Jesus aos discípulos ali é também um desafio a nós hoje. E eu fiquei pensando, nossa, nesse mundo em que a gente vive, né? Que é quase impossível, digamos assim, as pessoas, elas vivem, né, correndo atrás das coisas, né, correndo atrás de dinheiro, de roupa e tal. E aqui Jesus envia esse grupo de discípulos e fala para eles assim, olha, vocês não vão levar nada, nem roupa, nem alforge. Então vocês vão ficar na casa das pessoas, aquilo que as pessoas oferecerem a vocês é o que vocês vão comer. E então esse desafio de Jesus, né, essa missão desafiadora, desafia nós, a igreja, a dependermos totalmente do Senhor. Então esses discípulos eles iriam depender totalmente do cuidado e da proteção de Deus, né? E é assim que o Senhor faz, né? Eu acredito que nós também precisamos irmos nos desapegando dessas coisas do mundo e nos apegarmos mais ao Senhor, nos apegarmos mais nessa dependência ao Senhor, crendo que o Senhor está cuidando de nós e se Ele nos envia a uma missão, e Ele nos envia, Ele irá cuidar de todas as outras coisas. Amém? E então a missão de Jesus, a missão de Jesus dada a nós, ela é uma missão desafiadora. Eu acredito que no mundo, no século que nós vivemos hoje, ela é mais desafiadora ainda. Amém? E nós somos chamados então pelo Senhor a irmos fazer essa missão em total dependência dEle. Amém? Então a missão dada por Jesus, ela exige dependência total de Deus. No versículo 3, tem um versículo um tanto quanto talvez forte para a gente, mas diz assim, ide, Jesus falando aos discípulos, ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Pense alguém enviando você, digamos assim, alguém dando um trabalho para você e falando a você assim, olha, eu estou enviando você para o meio dos lobos. Foi isso que Jesus falou aos discípulos, falou, vão, eu estou enviando vocês como cordeiro para o meio dos lobos. Então, essa missão dada por Jesus é realmente desafiadora, porque Ele nos envia, sabe para onde? Para esse mundo cruel. Jesus, Ele nos envia para esse mundo de lobos, né? E Ele nos envia como cordeiros para o meio dos lobos. Mas não desanime, eu acredito que não devemos nos entristecer por conta disso, porque Ele vai conosco, Ele vai nos proteger e vai dar tudo certo. Então Jesus, Ele falou aos discípulos, ide, eu estou enviando vocês como cordeiro para o meio dos lobos. Então essa missão dada por Jesus, ela é desafiadora porque Ele nos envia para o mundo, para esse mundo perdido, para esse mundo cruel. Jesus nos envia para o meio dos lobos. Amém? A missão também dada por Jesus, ela é uma missão urgente. Vamos ler ali ainda, lemos, né, já o versículo 2, onde Jesus fala aos discípulos para rogar ao Senhor. E eu fiquei pensando, se o Senhor Jesus falou aos discípulos para rogar, quando nós rogamos por algo, certamente você em algum momento da sua vida, você já esteve talvez desesperado, precisando assim de um socorro de Deus, e quando nós estamos precisando de um socorro, nós rogamos ao Senhor por um socorro urgente, por uma intervenção urgente. Então essa missão dada por Jesus a nós, a sua igreja, ela é uma missão urgente. Por isso que Ele pede aos discípulos, olha, é grande a seara, roguem a Deus, ou seja, clamem a Deus. Rogar é rogar com todas as forças.
Então rogue a Deus para que Ele envie mais trabalhadores. Por quê? Porque essa missão ela é urgente e precisamos rogar a Deus, né? Há tantos lugares ainda nesse mundo, tantas pessoas ainda precisando do Evangelho, né? Precisando ouvir de Jesus, precisando da salvação, precisando da luz de Jesus. E nós precisamos com urgência clamar, rogar a Deus para que Ele envie mais trabalhadores. Então essa missão dada por Jesus, ela é urgente. O versículo 4 também diz assim: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Essa foi a instrução de Jesus aos discípulos. Falou assim, ó, vocês não vão levar nada, e no caminho não pare para saudar ninguém. Por quê? Por que eles iriam e não era no caminho ali na estrada, não era para eles saudarem ninguém, não era para eles pararem para saudar ninguém? Porque a missão que Jesus deu para eles tinha que ser rápida, era urgente. Então a missão dada por Jesus ela é urgente. Os discípulos então eles não poderiam se distrair no caminho, não poderia parar nem para saudar ninguém. Então hoje essa missão dada por Jesus a nós também é urgente. E eu e você não podemos perder tempo, não podemos nos distrair. Há muitas distrações, né? Então Jesus deu essa missão aos discípulos e eles não poderiam no caminho, não poderiam nem saudar, nem parar para saudar ninguém, porque eles tinham um trabalho, eles tinham um foco, eles tinham uma missão e não poderiam perder tempo. Amém? Então a missão de Jesus dada a nós, ela é uma missão urgente. Também o versículo 11, por que essa missão ela é urgente? Porque o reino de Deus está próximo. O versículo 11 diz assim, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então essa missão dada por Jesus a nós, ela é urgente porque o reino de Deus está próximo. Porque Jesus está voltando e nós precisamos pregar o Evangelho ao máximo de pessoas que nós pudermos. E não podemos, então, nessa missão que Jesus deu a nós, não podemos nos distrair, não podemos perder tempo. Amém? Porque a missão, ela é urgente. Ela é urgente. Então, o reino de Deus, ela está próxima. Ela está próxima e Jesus, ele nos envia. E Jesus, então, ele nos dá essa missão para a sua igreja fazer, para nós fazermos. Amém? A missão de Jesus dada a nós é uma missão urgente. Também ela é uma missão poderosa. Vamos ler ali a partir do versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, os 70 designados ali, enviados por Jesus, eles foram. Aqui o texto diz que então eles foram e depois eles regressaram. E eles voltaram, a Bíblia diz que eles voltaram ali possuídos, cheios de alegria. E eles diziam para Jesus assim, Senhor, os próprios demônios se submetem a nós, se nos submetem por causa do teu nome. Pensa só. Eu acredito que nessa missão que esse grupo de discípulos foram, com certeza muitas coisas aconteceram e eles voltam ali contando a Jesus as suas experiências e eles estavam cheios de alegria, porque eles libertaram ali, né? Pelo texto podemos entender assim que eles libertaram muitas pessoas ali dos demônios, né? Os demônios se submetiam a eles por causa do nome de Jesus, né? Então,
essa missão dada por Jesus aos discípulos naquela época, dada a nós hoje, ela é uma missão poderosa. E Jesus também falou ali que, versículo 19, ele diz assim: eis aí vos dei autoridade. Então nessa missão há sobre nós, há sobre a igreja de Jesus uma autoridade, um poder dada pelo próprio Jesus. Então essa missão, como eu disse no início, ela é uma missão muito importante. Ela não é uma missão, um trabalho qualquer, porque há sobre essa missão o poder de Jesus. Há sobre nós o poder de Jesus, sobre as nossas vidas a autoridade de Jesus que nos acompanha. E Jesus deu a nós essa autoridade. Ele falou: eu dei a vocês autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Pensa que tremendo essa autoridade, esse poder que há nessa missão dada a Jesus a nós. E os discípulos foram e eles experimentaram desse poder. Eles experimentaram desse poder. Então esse poder, essa missão poderosa, esse poder, essa autoridade é de libertar as pessoas que estão cativas por demônios, é de curar. Antes nós lemos ali, Jesus falou: quando vocês chegarem numa cidade, curem os enfermos que estão ali. Preguem que o reino de Deus está próximo. Então há sobre nós, essa missão ela é poderosa, e há sobre nós essa autoridade para colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, de expulsarmos os demônios das pessoas, e isso no nome de Jesus. Porque essa missão que Jesus deu a nós é uma missão muito poderosa. E é poderosa também para salvar as pessoas, com certeza, e esse é o principal. Porque até Jesus ali, quando os discípulos chegam ali contando a ele, eles estavam possuídos de alegria. Jesus, expulsamos muitos demônios, eles se submetem a nós e tal. E Jesus fala para eles se alegrarem, não porque os demônios se submetem a eles, mas porque o nome deles estava escrito no livro da vida, estava escrito no céu. Por quê? Porque essa missão dada por Jesus tem poder para salvar as pessoas e escrever o nome delas no livro da vida. E essa deve ser a nossa, isso é o que deve encher o nosso coração de muita alegria, é que nessa missão o poder de Jesus vai nos acompanhar, a autoridade de Jesus vai nos acompanhar. E devemos orar e buscar para que esses sinais realmente aconteçam em nossas vidas, esses sinais realmente aconteçam em nosso trabalho, em nosso ministério. Mas o maior milagre, aquilo que deve realmente encher o nosso coração nessa missão, encher o nosso coração de alegria, é de ver alguém se convertendo, é de ver alguém se arrependendo, é de ver Jesus escrevendo o nome de alguém no livro da vida. Isso é que deve nos possuir de alegria. Claro, nos alegramos sim por aquilo que o Senhor faz, e Ele está fazendo e vai fazer muito mais, mas a nossa maior expectativa é de conduzir alguém a Cristo, é de conduzir alguém a colocar o nome no livro da vida. Amém? Então essa missão dada por Jesus a nós, ela é uma missão muito poderosa. Poderosa para libertar, para curar e para salvar as pessoas. E é isso que esse mundo está precisando. E esse trabalho, então, Jesus deu a nós, é o que a igreja de Jesus pode fazer nessa terra. É somente eu e você que podemos fazer. Jesus confiou isso a nós. Não é uma missão qualquer, não é um trabalho qualquer. É uma missão desafiadora, ela é uma missão urgente, é uma missão poderosa. Amém? E nos desafia. Como eu já falei no primeiro ponto, essa missão de Jesus, ela nos desafia eu e você, a entregarmos nossa vida totalmente a Ele, falando: Senhor, eu estou aqui nessa terra e eu quero que o Senhor me use para fazer o teu trabalho, porque é o trabalho de Jesus, era aquilo que Ele fazia e Ele deu para nós, e Ele confiou a nós para nós fazermos. Essa missão desafiadora não é fácil. Ele nos envia para esse mundo, Ele nos envia para o meio dos lobos. E eu quero concluir com o finalzinho do versículo 1, que tem uma frase muito interessante que diz assim:
Eu vou ler desde o início, o versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Para que o precedesse. Ou seja, nós estamos indo, os discípulos eles estavam indo. Mas atrás, quem estava vindo atrás? O próprio Jesus. Jesus mandou os discípulos assim, vocês vão na minha frente, atrás de vocês vou eu. Né? Então, Jesus nessa missão, nesse trabalho que Ele nos deu desafiador, urgente e poderosa. Ele não nos deu esse trabalho para fazermos sozinhos, não estamos sozinhos nessa missão. Por mais que às vezes não é fácil, é desafiador. Nessa semana nós tivemos aqui no nosso meio, né, a Sara e a Lídia, que foram lá, que vão, né, lá para uma tribo indígena, lá do outro lado do mundo. E talvez muitas pessoas, até eu pensei assim, elas são muito corajosas de ir lá para o outro lado do mundo, né? São tantos desafios lá. Mas Jesus, Ele nos envia, mas Ele não nos manda só. Não fala assim, vai lá, eu estou enviando vocês para o meio dos lobos, se vira lá. Não. Ele fala assim, eu estou enviando vocês para vocês me precederem, para vocês irem na minha frente. Porque atrás eu vou com vocês, porque Ele está conosco. Então nessa missão, nesse trabalho, nós podemos ouvir atrás de nós os passos do nosso Mestre. Nós podemos confiar que atrás de nós, e até não, com certeza, junto conosco, está Jesus nessa missão, nos ajudando, nos capacitando, em meio aos desafios, em meio à urgência da missão. Jesus está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando, nos ungindo. E junto com Ele, então, nós iremos fazer a missão, essa missão tão maravilhosa, dada a Ele por nós, dada a Ele a nós. Amém? Então, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e talvez desafiado você para essa missão, para esse trabalho tão maravilhoso que temos para fazer, o trabalho de Jesus nessa terra, de pregarmos o Evangelho, de curarmos os enfermos, de fazermos aquilo que Jesus fez. E há esse poder sobre nós, essa autoridade. Amém? Vamos orar ainda. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Cremos nessa missão, Senhor, tão maravilhosa que o Senhor nos deu. O Senhor designou aqueles 70, o Senhor escolheu cada um deles e enviou eles, Senhor. E assim o Senhor fez conosco também, Senhor. Cada um dos irmãos que estão aqui na chácara, Senhor, foi escolhido, foi designado pelo Senhor, Pai. Também os irmãos que já estão nos campos, que o Senhor já enviou, que já estão lá, Senhor, trabalhando com tantos desafios, Senhor. Oh Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Realmente, Senhor, essa missão que o Senhor nos dá é desafiador, Senhor. Mas contamos com a Tua ajuda, Senhor. Contamos que o Senhor está conosco, Pai. É urgente, Senhor, e nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor nos use, Senhor. Para levar o Teu Evangelho a esse mundo, Senhor, tão cruel, Senhor, Deus. Tão perdido, Senhor. Deus, e eu oro para que o Senhor nos ajude a mantermos os olhos no Senhor, Pai. Deus, que o Senhor mantenha, Deus, a chama do chamado viva em nossos corações, Senhor. Deus, não nos deixa distrairmos com nada, Senhor. Deus, com as coisas desse mundo, com nada, Senhor. Queremos manter os olhos na missão, no trabalho, no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E cremos também, Deus, nesse poder, nessa autoridade que o Senhor nos deu, Pai. Porque essa missão que o Senhor nos deu é tão poderosa, Senhor. Foi, Deus, o trabalho, foi essa missão, Deus, que nos alcançou um dia, Senhor, que nos transformou e da mesma forma quer alcançar outros, Senhor. Deus, é isso que pode salvar, é isso que pode libertar alguém, Senhor. É o Teu Evangelho, Senhor, que precisa ser pregada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, e tomamos posse nessa manhã dessa autoridade, desse poder que o Senhor nos deu, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, Senhor, nessa missão. E cremos que o Senhor está, Pai, conosco, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, Senhor. Cada um que já está, Senhor, fazendo a Tua obra, Senhor. Que mantenha o coração no Senhor, Pai. Deus, que vença os desafios. Que o Senhor nos ajude a vencermos os desafios, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.